Boa noite. Boa noite. Eu acho que ainda não começou a transmissão. Alô, alô? Boa noite. Então já começou a transmissão? Já estão me vendo? Eu acho que tem um certo delay eu falar e vocês escutarem. Esperar mais um minutinho para a gente poder começar a palestra. Oh, que ótimo. Obrigado pelo retorno. Eu acredito que, inclusive, essa palestra vai ficar disponível a todos. Quem tiver dúvidas, pode ir fazendo as perguntas. Eu estou vendo aqui o chat, se eu puder responder, o que eu souber responder. É a primeira vez que nós estamos fazendo essa transmissão, então pode ser que tenha alguma coisa. Eu sei que tem um certo delay, às vezes eu falo, vai demorar. Ótimo. Então vamos começar. Vamos começar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Lobo. Sou veterinário há 30 anos. Trabalho atualmente com medicina chinesa, que envolve acupuntura, fitoterapia, dietética. E por que eu vou falar disso? A questão espiritual da eutanásia. Eu tenho esse conhecimento todo? Não. Preciso ainda adquirir muita coisa, preciso aprender muito. Mas durante esses 30 anos de veterinária, eu, assim, tenho visto muito essa dúvida. Eu, há 30 anos atrás, aprendi a fazer cirurgias com uma técnica cirúrgica que a gente fazia eutanásia de 10 a 12 animais cada terça e cada quarta-feira. Certo? Terça e quinta-feira, lá em Botucatu. E assim, era uma coisa corriqueira, comum. A gente via os animais, fazia a cirurgia, fazia a eutanásia. Então o animal não era valorizado, o animal não era... não era importante. Parecia que o mais importante era a doença.
Nesse tempo, eu saí da faculdade vendo isso. Nos últimos 15 anos, eu comecei a ver alguma coisa diferente no animal. Quem não tá recebendo as mensagens, quem não está ainda recebendo a imagem, é porque existe um delay, muitas vezes, pela própria internet. Então, com certeza, vocês vão receber, vocês vão ver, tá? E depois, essa palestra vai ficar gravada. Quem quiser revê-la, até vai poder rever. Quem quiser fazer perguntas depois, pode até fazer. Então, eu via muito isso. Então, comecei a ver que a eutanásia ainda não era muito bem discutida, não era muito bem entendida pelo veterinário. Uma que a gente estava também no começo, quando eu me formei, se falava que o animal não sentia dor. Depois da cirurgia não podia se dar anestésico. Quem é desse tempo vai saber, vai ver que a coisa era bem complicado você gostar do animal. Certo que agora nós passamos um pouquinho do limite, né? Está se humanizando demais o animal, mas a gente precisa chegar no equilíbrio. Então, como eu dou as palestras, dou as aulas e falo muito desse assunto, e vejo que existe um grande interesse das pessoas por isso, eu pensei, não, eu vou falar, vamos começar as palestras online que a gente vai fazer sobre os diversos assuntos, falando um pouquinho da eutanásia. Então, eu vou falar um pouquinho mais, assim, do que eu sei. E vamos discutir. Então, vamos lá, vamos começar a ver como é o que é a eutanásia. Como diria o grande mestre, Dr. Eduardo Diniz da Gama, a gente tem que começar tudo definindo as coisas. Então, vamos definir o que é eutanásia. Eutanásia é um substantivo feminino. Lembrando que o substantivo é uma que designa alguma coisa. Então, eutanásia vem do grego. Eu, que é bom, tanásia, thanos. Thanos é morte. Então, seria uma boa morte. Então, eutanásia significa boa morte, que é a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável de maneira controlada e assistida por um especialista. Então, o veterinário, como especialista, se achava no direito de fazer eutanásia. Boa morte. Boa morte, o que é boa morte? O que é morte? Então, a gente precisa definir tudo isso para começar a entender. E nós temos ainda na definição da medicina, ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por infecção incurável que produz dores incontroláveis. Então, muita gente associa, morrer mal a sentir dor. Então, tudo isso é importante, a gente vai juntando. O que é morte, o que é dor. E juridicamente tem até os advogados, as pessoas estudam para poder ter o direito de matar ou morrer. Isso vale tanto para os animais como para as pessoas. Existem países, existem lugares que se permite a eutanásia, tanto de pessoas como de animais. Aqui no Brasil, em pessoas, ainda é proibido, salvo raríssimos casos. Em animais, é livre para o veterinário. Então, o veterinário tem como se fosse essa possibilidade de ser Deus e poder julgar se esse animal deve ou não deve morrer. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco mais. Então, esse conceito de boa morte não me parece uma coisa boa, porque se for morte, quem controla a morte é essa criatura que cada um chama do nome Deus. Vamos continuar. O que é sofrimento? Por que eu falo muito de sofrimento? Porque as pessoas, a primeira coisa que falam, o animal está sofrendo, então vamos fazer eutanásia. Então, o que é sofrimento? Também é um substantivo masculino, uma palavra que define alguma coisa. Masculino. Ação ou processo de sofrer. Dor causada por ferimento ou doença. Padecimento.
Sofrimento é qualquer experiência aversiva, não necessariamente indesejada. Por exemplo, eu estou sofrendo de amor, estou apaixonado. Será que é indesejado isso? É bom ter um amor. Eu estou sofrendo de saudade. Às vezes é até bom ter um pouquinho de saudade. Ou eu estou sofrendo de alegria, menos comum, mas é uma emoção que pode ou não ser indesejada. Então, sofrimento é qualquer experiência aversiva e sua emoção negativa correspondente. Então, aí é importante. Então, é uma coisa que é contrária ao que você acredita. Que, assim, no negativo seria contrário. Ele é geralmente associado com dor e infelicidade. Mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversiva. Antônimos incluem felicidade ou prazer. Então, o que é sofrimento? É você não gostar da situação que você está passando. Você entender essa situação e não aceitar e não gostar. Aí você sofre. E por que isso é importante? Por causa disso. O que o veterinário mais ouve para justificar a eutanásia de animal é que ele está sofrendo. Então, isso aqui, esse animal aqui está sofrendo. Imagina você preso no tempo com uma corrente que pesa mais que ele. Isso é sofrimento. Isso é estar numa situação de sofrimento. Por isso você vai eutanasiar esse animal? Eu não. Eu soltaria esse animal. O sofrimento é a aversão a uma coisa indesejada. E por que a eutanásia é usada numa situação de sofrimento, como pedem, como dizem muitos veterinários? Esse animal está sofrendo demais, esse animal está passando por uma situação de sofrimento, então é melhor abreviar o sofrimento dele. É uma coisa que o sofrimento aqui, a aversão aqui que a gente tem, então, se falar que o animal está sofrendo, a gente já tem aversão a isso. Qual a condição indesejada que nos faz pensar em abreviá-la com a eutanásia? Não é o sofrimento em si, mas é o desconhecido. É não saber o que vai acontecer e o que está acontecendo com esse animal. Esse é o principal. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não entende o que é morrer. A gente não entende nem pra gente. As pessoas todas, quando se fala de morte, não, estou com medo. Não. Vamos entender o que é morte. Vamos entender o que é sofrimento. Que a partir da hora que a gente entender isso, a partir da hora que a gente conhecer a coisa, a partir da hora que a gente souber para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, você conhecer o desconhecido, aí você vai aceitar. Você não vai sofrer. Sofrimento é aversão a alguma coisa. A aversão principal que a gente tem é a aversão ao desconhecido. Então, como a gente vai conhecer o desconhecido? Estudando. Você não conhece? Para conhecer tem que estudar. Aí a gente aprende e vê novos horizontes. Se a gente ficar preso no nosso mundinho, se a gente ficar preso no que fala e não estudar, não se atualizar, não mudar, não entender, aí você não tem essa capacidade de mudar. Você vai acabar sofrendo porque você não conhece. É assim que a gente vai ter que fazer. Então vamos estudar. Se eu estou falando de espiritualidade, nós vamos ter que estudar a espiritualidade. Como é que a gente estuda a espiritualidade? Lendo, conversando, fazendo e até assistindo uma palestra, como a gente está tentando passar aqui alguma coisinha que a gente já estudou. Então vamos conhecer. Aí a morte vai deixar de ser desconhecida, o sofrimento vai deixar de ser desconhecido e a gente vai poder entender. E vai entender se é melhor fazer a eutanásia ou não.
É assim que a gente vai fazer. Então vamos lá. Eu acredito muito na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma forma de pensar. Então vamos ver o que é doutrina, melhor. Definindo a doutrina, é uma sabedoria trina. Se refere à ciência, à filosofia e à religião. Então nós temos três coisas: a ciência, a filosofia, que é o estudo do pensamento, a ciência, que é principalmente a nossa ciência cartesiana, que é a parte de pensar, a parte de metodolizar, botar dentro de um método e ver o que acontece, mais a fase do pensamento, e junto com a religião, então com aquelas coisas que você acredita, você vai definir uma doutrina. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que foi criada por Allan Kardec. Na verdade, não foi criada por Allan Kardec, foi passada para Allan Kardec, que fez uma série de obras, uma série de condutas dentro de uma metodologia científica para que respondesse às perguntas sobre a espiritualidade. Na verdade, todas as religiões têm sua doutrina. Os católicos têm a sua doutrina baseados na ciência, baseados na filosofia e baseados na religião, que juntam tudo. Os protestantes, os budistas. Nossa, quando eu vejo a doutrina, o taoísmo, em sua doutrina, ela é muito parecida com a doutrina espírita. A forma de pensar, só que foi de 2000 anos atrás, por um apóstolo do Cristo, Lao Tse, que veio aqui começar a ensinar essas coisas. Então, todas as religiões têm uma doutrina. E aqui é assim, para mim, explica um pouco mais o que vai acontecer, certo? Que explica um pouco mais o que vai acontecer é a doutrina espírita. Então, acredito que muitas pessoas têm várias religiões e cada uma delas vai ter uma forma de pensar. E cada uma delas, a vantagem da doutrina espírita é que quem fez Allan Kardec era um cientista. E ele fez cientificamente o estudo dessa doutrina. Depois ela se completou. E dentro dessa visão trina, dessa visão de filosofia, ciência e religião, eles estabeleceram alguns dogmas. O que são dogmas? Não é esse cachorro, um cara bravo lá, o dogma. É uma crença, é uma forma de organizar, de falar os pontos fundamentais e indiscutíveis da crença. Então, a doutrina espírita tem tanta aceitação, ou é bastante estudada. Por quê? Porque ela fala em reencarnação. A reencarnação é que você tem um espírito que é imortal, que começa e vai chegar até um ponto de evolução máxima, sem nunca morrer. Só que ele passa por corpos, ele passa por fases de aprendizado. Dentro, não é a principal religião, inclusive nem a principal religião do Brasil. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta maior religião do Brasil. Mas, na reencarnação, 61% da população do mundo acredita. Então, mais da metade da população mundial acredita que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta para evoluir. Então, a partir disso, a gente tem que começar a pensar: o que é morte? O que ela ensina? Vamos ver um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Quais são os dogmas do espiritismo? Acreditar que Deus é a inteligência suprema de todo o universo. Acredito que a maioria das religiões acreditam em um único Deus. Algumas têm outros deuses, mas que ele é a inteligência suprema. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui escutando acreditam num Deus, com seu nome, com a sua coisa, que ele é a inteligência suprema, que criou tudo, que fez tudo, que organizou tudo.
e que ainda continua organizando esse universo. A doutrina espírita acredita que esse Deus criou o espírito que preexiste e sobrevive ao corpo. Então, antes de se ter esse corpo, por exemplo, agora eu sou Eduardo, antes desse corpo eu tinha um espírito, que esse espírito foi evoluindo, e que esse corpo que ele assume agora, ou que assumiu em outras encarnações, serve apenas para a realização das experiências de evoluir. Então, a doutrina espírita fala que você vai evoluindo, vai indo passo a passo, aprendendo passo a passo, nunca voltando para trás, porque não tem jeito de você, o que você aprendeu, esquecer. Ele fica gravado na gente. Ele pode ser esquecido por um certo tempo, mas ele continua. E essa lei de reencarnação, essa lei de voltar à carne, implica o efeito das consequências ou causas da vida anterior. Na seguinte, de maneira que o homem é hoje o resultado que foi no passado, e assim por diante. O que é isso? Você reencarna, mas você reencarna conforme o que você fez no seu passado. Então você, se era uma pessoa estudada, boa, você vai sempre aprender mais, ser melhor. Se você era uma pessoa ainda pouco evoluída, primitiva, você vai aprender alguma coisa e você vai sempre chegando mais perto, para a gente chegar ainda mais perto de um ser supremo, que é Deus. Então essa é a base da doutrina espírita. Vamos dizer assim, o estudo, como eu falei, doutrina, é o estudo filosófico, científico e religioso que fala que a gente vai e volta, que a gente reencarna, que a gente evolui. Tem algumas religiões que não acreditam nisso. Aí fica um pouquinho mais difícil de entender o papel do animal dentro da nossa vida. Ou mesmo, na minha opinião, de entender o que nós estamos fazendo aqui. A importância da doutrina espírita é que ela é muito, muito baseada na observação. Ela é muito importante para se entender através da observação. Então ela não é uma coisa. Quando Kardec escreveu os livros dele, o Pentateuco, que chama, os 5 livros que são a base de toda a doutrina, muita coisa ainda ficou sem ser respondida. E muita coisa ainda está sem responder. Então a gente está aprendendo. E isso que é o bom do Espiritismo. É que você observa e comprova. Por exemplo, vai no YouTube e veja essas crianças que agora tocam piano com 2 anos, 3 anos de idade. Tem explicações em outras religiões, mas é muito mais fácil de você entender que essa criança já teve esse conhecimento em outra vida e agora está voltando para desenvolver isso mais. Ou até vamos falar, como a gente é veterinário, tem muitos veterinários, tem até pessoas que não são veterinários, aliás, muito bom, a gente vai ver o animal. Quantos já não tiveram um animal, um cachorrinho, um gatinho, que fazia as mesmas coisas que um outro que já tinha desencarnado, um outro que já não estava mais ali? Ele parecia que sabia o jeito de gostar. Existe um episódio bem interessante, citado em várias biografias de Chico Xavier, que fala que ele tinha uma cachorrinha, que ela subia nele e fazia a maior festa. Subia, vinha pelo pescoço e mordia a orelha dele. Quando essa cachorrinha desencarnou, Chico Xavier ficou muito triste, mas teve que continuar a vida. Aí um dia ele estava andando e passou por uma cachorrinha, nem reparou. Aí seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, seu guia espiritual, Emmanuel, falou: Chico, presta atenção nessa cachorrinha. Ele voltou e olhou, e pegou a cachorrinha. Falou: leva para você. E ele levou.
A hora que ela veio, essa mesma cachorrinha, depois subiu e deu a mesma mordidinha nele. Isso a gente está cansado de ver. Quantas situações a gente vê do animalzinho que a gente gostava muito, que faz a mesma coisa, que continua aquele trabalho que está... E atualmente a gente está tendo essas informações de animais que estão voltando e reencarnando para continuar o seu trabalho. Então é baseado nisso, nessa doutrina, nessa forma de pensar filosófica, científica e religiosa, porque quando Kardec fez o livro, todos os livros, ele não perguntou só uma vez, ele perguntou para vários médiuns, vários espíritos, fez uma coletânea, recebeu a informação de mais de 100 outros locais, onde se tinha também essa comunicação com os espíritos, e juntando tudo cientificamente, porque Kardec, antes de ser um escritor, certo? Ele era um educador e já tinha publicado, antes de escrever todos esses livros, vários outros livros sobre educação. Ele tinha uma forma científica de pensar a educação e passou isso para o espiritismo. Então, tem a ciência, tem a sabedoria, certo? E a religiosidade dentro da doutrina espírita. Então, é a forma de ver. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Onde os animais entram nisso? É uma coisa que, até bem pouco tempo, com o advento do século XXI, do ano 2000, tivemos pessoas iluminadas como Marcel Benedetti, como o pessoal da SEAMA, que o Marcel fundou com uma outra veterinária, acho que a doutora Denise, mais uma outra veterinária, e eles começaram a estudar, porque a doutrina espírita não é algo acabou. A gente está continuando estudando. Mesmo nos livros de Kardec a gente encontra muita coisa. E aí, o que eles chegaram? Quando eu me formei, animal não sentia dor. Animal não sentia dor. Aí o que acontecia? Você não precisava nem dar analgésico. Eu aprendi na faculdade. Não dê analgésico depois de cirurgia ortopédica, porque o animal, se sentir dor, vai lá, arranca as coisas e vai ter que fazer outra cirurgia. Veio uma outra pessoa que estudou isso, o Dr. Estélio, e provou que o animal não sentia dor, ele se recuperava mais rápido. Então, a ciência está evoluindo e isso está evoluindo. Então, a partir de 2010, mais ou menos, o Dr. Marcel Benedetti começou a falar: animal tem espírito. Se vocês forem ver, começarem a estudar um pouquinho mais, escravo tinha espírito, negro tinha espírito. Não, você podia matar, você podia bater, você podia usar como escravo. Mulher tinha espírito? Não. As mulheres trabalhavam 20 horas. Teve aquele episódio que as mulheres ficaram presas numa fábrica que queriam os direitos delas. O cara prendeu as mulheres e botou fogo e matou todas. Por quê? Então, a gente tem que evoluir. E acredito que a maioria das pessoas vê o espírito. O que é o espírito? É a capacidade de interrelacionar com o meio, de aprender, de gravar as coisas, de evoluir. Todos veem que os animais têm capacidade de evoluir. Todos veem que os animais têm capacidade de se manifestar. Muitas vezes o animal fala com a gente. Certo? Então o animal tem espírito. Cada vez mais, quem estudar um pouquinho, tem vários livros de André Luiz que fala isso, tem vários livros da SEAMA, o Evangelho dos Animais, os livros de Marcel Benedetti falam sobre isso. E se você pensar, põe a mão na sua consciência. Eles fazem parte, eles têm espírito, eles têm uma representação, eles se fazem manifestar. E tem reencarnação, eu já falei. Você vê característica de um outro animal
que já morreu, nunca está aqui com você. Então eles têm uma ida e volta para fazer o trabalho. E o mais importante, o que a gente tem que pensar, por que o animal foi criado? Por que Deus, uma sabedoria tão grande que criou o universo todo, por que ele ia criar os animais? Será que ele ia criar esses animais para a gente usar só? Será que ele ia criar esses animais só para a gente aproveitar? Então, o animal foi criado para fazer parte do quê? Disso aqui. Nós somos, fazer parte da gente, fazer parte do homem. Cada parte de um animal é cada parte do homem. É uma evolução. A doutrina espírita fala que a gente vai do átomo ao arcanjo. Então, vem de lá do átomo que formou um princípio inteligente, a mônada que foi evoluindo, que foi fazendo as bactérias, as algas, os seres mais complexos, os peixes, os répteis, as aves, os mamíferos, que chegou no homem. Então, o animal nada mais é do que a evolução. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está evoluindo também. Para onde? Para o arcanjo. Então a gente está saindo do homem, daquele homem primitivo, passando pelas várias fases da morte e da vida, para chegar no ser iluminado, para chegar mais próximo do arcanjo. Então, o nosso futuro, segundo a doutrina espírita, é chegar no arcanjo. E um dia chegar em Deus. Então, a gente está evoluindo. A gente sai do animal. Então, se vocês forem ver a teoria de Darwin, o livro, a teoria da evolução de Darwin, foi publicado em 1859. 2 anos depois quando Kardec publicou seu primeiro livro. Então estava um ambiente preparado para se mostrar as coisas todas. Então a teoria de Darwin evolui, é a evolução dos animais. Falta o elo perdido, que o elo perdido é a religião. Mas fala isso também. É aquela história. Parece que quando você tem uma ideia de uma coisa, várias pessoas em vários lugares começam a ter essa mesma ideia. Ah, poxa vida, eu tenho que mexer com tal coisa. Começa a aparecer, poxa, uma pessoa. Por quê? A energia se volta para determinada coisa. Então, nessa época, começou a falar da teoria da evolução de Darwin e começou a falar do espiritismo. E tudo isso baseado em quê? Em outra coisa da teoria de René Descartes, que é o cartesianismo, que vai querer provar metodologicamente, cientificamente, as coisas. Então, Kardec pegou disso, Darwin pegou disso, e Kardec falou de uma forma e Darwin falou de outra, que depois Chico Xavier, através de André Luiz, e depois Marcel Benedetti, mais o grupo começou a unir e começou a falar, poxa, nós estamos evoluindo, nós estamos chegando, nós vamos chegar em algum lugar. Então, é isso que o animal está fazendo aqui. Ele está evoluindo, como a gente. O que a gente está fazendo aqui? A gente está evoluindo também. Então, isso que a gente tem que pensar. E como é que a gente evolui? Que nem esse gatinho. Esses gatinhos aqui estão aprendendo, ó. Estão enfiando a cara, quebrando a cara, sendo assadios aqui numa churrasqueira, assim, rolando, observando, experimentando. Isso que é que a gente faz. Então, por isso que a gente está aqui. A gente está aqui, nessa carne, nessa fase, experimentando. E por isso que a gente tem que começar a experimentar ideias novas. Começar a estudar, a entender e experimentar. Assim a gente vai evoluir. Eu, quando me formei em falar em eutanásia, não. Faz eutanásia. Agora, as pessoas já procuram não fazer essa eutanásia. As pessoas já procuram não entender. Tem várias e várias e várias pessoas que procuram não transformar esses bichinhos aqui em uma coisa. E procuram entender
e procuram modificar. E por isso que estão todos vocês aqui tentando ver um pouquinho que eu já consegui ver sobre a eutanásia. Assunto muito importante. Então vamos lá. Como é a evolução? A morte. A morte, então, que é o, lembra no começo quando eu falei, que é o desconhecido? Então vamos ver o que é a morte. A morte é o que está se falando. É a reencarnação, é você mudar de roupa, é você ir aprendendo gradativamente. O que ela ensina, então? O que é a importância da morte? Ela nos ensina, a hora que a gente está do outro lado, que a gente devia ter trabalhado muito mais quando estava desse lado. E o que ela nos ensina agora? Que a gente não deve ter medo de desconhecido. Que a gente não deve ter medo do que a gente não sabe. E que quando a gente... E ela se ensina principalmente uma coisa, que ela é o destino de todo mundo. Então, se ela vai acontecer, não temos que ter medo dela. Temos que entendê-la para poder que ela nos mostre que é o nosso fim. Que o nosso fim é viver, morrer, aprender, viver, aprender, morrer, viver, aprender, morrer. E virar esse ciclo, e evoluir, e crescer, e nos levar para um lugar melhor. Sair do átomo, sair do primitivo e ir para o evolutivo, o evoluído, que é o arcanjo, cada vez mais perto de Deus. É isso que a morte nos ensina. E a morte dos animais? Todo mundo, veterinário ou não, já participou, já aprendeu, já viu um animal morrendo. Ele ensina o que para o homem? Que ele também vai morrer. Que ele também tem uma missão a cumprir. Que ele também passa por etapas que precisam ser cumpridas. O que ensina para o animal isso? A mesma coisa. Ele ensina para o animal que ele precisa passar por fases. Ele vai ensinar, mesmo para aqueles animais que sofrem em experimentos, aqueles animais que são mortos para a gente comer, certo? Ele vai ensinar para esse animal alguma coisa que vai sendo gravada e você vai montando uma estrutura para você crescer. E vai mostrar que o animal, voltando várias vezes, você encontrando várias vezes, é verdade, é isso que ele fala. E vai nos levar sempre para frente, vai nos levar sempre para a evolução. É isso que a morte do animal deve representar. Que ele vai e volta, que ele aprende, que ele ensina, e que ele, estando perto do homem, ele também vai ensinar, ele também vai aprender, ele também vai dividir, e ele também vai evoluir. E a eutanásia? A eutanásia ensina alguma coisa para o homem? Sim, ensina sim. A ter respeito pela vida. Quem é contra a eutanásia, ou quem não faz a eutanásia, vai começando a entender que existe alguma coisa a mais, existe alguma coisa que pode ter significado, que Deus não criou as coisas por acaso, que o homem não é Deus para decidir quem vive e quem morre. Agora, o que ela ensina para o homem primitivo? Ah, não, que ele é mais poderoso. Ah, não, que ele é Deus, que ele se aproxima de Deus, que ele pode que ele pode fazer alguma coisa maior, que ele pode, e ele é primitivo. Mas não, vamos tentar ser mais evoluído. O que a eutanásia ensina para o animal? Ensina o sofrimento. Imagina você ter uma tarefa a ser cumprida e você simplesmente é ceifado, é cortado essa tarefa. Ela nos mostra que a gente tem que aprender a entender a vida, a estudar, a evitar querer ser Deus. A gente ainda não está no porte de Deus.
E que a gente precisa entender o sofrimento, que a gente precisa entender a evolução para poder acreditar que precisa se passar por todas essas fases. E, com certeza, ela está levando um homem, um animal, a algo mais, a aprender mais, a se questionar mais. Todas essas pessoas que estão aqui escutando isso daí, estão tentando aprender um pouco mais. E através de uma palavra, eutanásia, buscando algo diferente. Tá? Então, vamos ver uma coisa que é muito importante, que, de novo, a gente viu que é sofrimento. Sofrimento é não ter conhecimento. Mas as pessoas falam que o sofrimento, é dor, não conseguir fazer as suas funções. Quem é veterinário já ouviu falar de uma coisa chamada estresse de captura. O que é o estresse de captura? O animal silvestre, com uma energia mais pura, porque está mais longe do animal humano, não é evoluído, mas é tipo de energia. Tem animais silvestres em níveis muito altos, próximos do homem, como tem animais silvestres bem mais, menos próximos do homem. Mas eles são entidades puras, que quando você captura um animal desse, ele simplesmente dá uma descarga de adrenalina e morre. Tá? Então, o sofrimento do animal é totalmente explicado. Assim, enquanto ele está dentro do seu limite, do seu corpo, ele tem mecanismos de se manter vivo ou de morrer. Isso é inerente do animal. Qualquer animal que chega num nível de sofrimento muito grande, ele é desligado. Ele não sofre mais. Ele para de sofrer. Cientificamente falando, a descarga de adrenalina que é realizada quando você tem um animal sofrendo é suficiente para ele desencarnar, para ele ir embora, para ele não sofrer. Agora, se o animal sofre um trauma, sofre um acidente, que ele está com dor, o homem tem formas de combater essa dor. Então a dor não é sofrimento. É sofrimento só se o homem deixa o animal sentir a dor. Existem técnicas e técnicas e técnicas, cada vez está mais estudado, formas do animal não sentir dor nenhuma. E você pode, não, dor insuportável do câncer. Não existe dor insuportável. O que existe são técnicas pouco avançadas em combater essa dor. Você pode usar opioides, ou até mesmo manter o animal em coma, para que ele não sinta nada, para que ele não sofra. E, segundo informações de espíritos muito mais evoluídos, a hora que o veterinário de bom coração, o veterinário que sabe o que está fazendo, mantém um animal sem dor, eles ajudam a retirar esse sofrimento. Então, a dor não é insuportável. A dor física não é insuportável. Existem técnicas, existem formas de se combater essa dor física. Não tem. Você já trabalhou com opioides, fentanil, patches de fentanil, catéter epidural para fazer infusão contínua de analgésicos? Vamos estudar, vamos ver, vamos se atualizar. Tem jeito de combater dor. Mas eu moro lá no sul do sul, lá no Polo Norte. Você tem que estar preparado.
Se você é veterinário, você tem que ter condições para fazer isso melhor. O dono tem que ter condições para entender isso tudo. Porque a dor física a gente consegue, mas a dor psicológica, essa é ruim. Imagina, vocês conhecem algum tratamento de dor psicológica? Aquela dor do sofrimento, aquela dor de ser abandonado, aquela dor de estar na rua passando fome, passando frio. Isso é sofrimento. Isso é sofrimento. E a hora que você vai fazer uma eutanásia no animal que está no veterinário, que foi no veterinário que você levou, ele sabe como tirar a dor física, mas você fala, não quero mais, ele está sofrendo demais, certo? Ele está precisando fazer eutanásia. Aí você deixa o animal em cima da mesa, vira as costas e ele vai embora. Aí você esquece que ele tem um espírito que está ali do lado dele, que os outros espíritos, para evitar o sofrimento, estão segurando, estão mantendo ele bem. E ele vê você saindo e indo embora. Você quer pior dor do que essa? De abandonar? De ser abandonado? Você ser abandonado por uma outra pessoa, e por aquela pessoa que você considera mais evoluído que você está trabalhando por ele, que você está querendo que ele melhore, para você melhorar junto, e essa pessoa te vira as costas e te abandona. Essa dor não tem nada que possa fazer. Então, a hora que você abandona, deixa em cima daquela mesa do veterinário, você está causando uma dor maior que aquela dor física que pode ser combatida. Aí o animal sofre. E sofre bastante. Aí vamos falar, como eu sou espírita, eu converso com os espíritos. A gente é espírito também. E eu tenho essas informações que estão nas informações de Kardec, ou que são feitas atualmente pela conversa e pela experiência e pelo que a gente está vendo dentro da ciência. A morte, o que é simplesmente? Ela é a separação do corpo do espírito. Então você tem um princípio espiritual, você tem um espírito material, um princípio material, que se unem e chama perispírito. O que é a morte? É separar isso daí. Como essa ligação se dá? Para facilitar eletricamente, por finos filamentos de energias que é o processo de morrer? Você desligar. É que nem você tem uma máquina que você está ligado em vários pontinhos. A gente vê aqui, olha, que os indianos e muita gente agora que faz reiki, que estuda, vê os pontos de convergência energéticos, que são onde estão os maiores feixes elétricos de ligamento. E isso é feito detalhadamente. Quando você vai mexer com... Quem que gosta de mexer com eletricidade? O eletricista, a primeira coisa que faz, ele se protege. As pessoas desligam a energia, a pessoa morre de medo de fio elétrico. Imagina você, então, a hora que vai desligar cada fiozinho que está ligado em cada célula, ou cada central de energia, chakras, que são coisas maiores, você vai ter que desligar com cuidado. E essa tem que ser feita de forma delicada e pode demorar até 3 anos, segundo informam os espíritos que trabalham com os animais. 3 anos. E é o que você vê na veterinária. Você não vê um animal ele vai morrendo devagarzinho. Aquele que está bem, ele não se desliga de uma vez só. A não ser em casos que ele esteja doente. Mas naturalmente o que vai? O animalzinho vai ficando com a carinha branca, vai parando de escutar, vai parando de enxergar, vai emagrecendo. E o desligamento dele é lento, suave. Porque se você cortar um fio, se você desligar tudo de uma vez, dá curto-circuito. O que faz um curto-circuito? Ele queima tudo, ele estraga tudo. Comparando, você vai desligando a energia, vão aparecendo as falhas. Então, você, em vez de dar um curto-circuito, você desligou uma coisinha. Aí você começou a desligar o pulmão. O que vai acontecer? Vai começar a respirar mais difícil. Na fase final, dos últimos fiozinhos que você vai estar desligando, você vai estar com problema.
Porque vai estar faltando energia, vai estar com dispneia. A hora que você vai desligando o coração, o cérebro, você tendo síncope, vai tendo choque, você pode ter convulsão, certo? Mas você tem que lembrar que isso é um episódio natural feito por uma outra pessoa que está num outro plano e que mantém aquele espírito protegido. A adrenalina protege, o espírito protege dos efeitos físicos desse desligamento. Então, a hora que o animal está tendo dispneia, é uma coisa natural. A hora que ele tem uma convulsão, é uma coisa natural. Que o espírito, que é quem sofre, mesmo, e que mantém esse sofrimento, está lá, protegido. O que está acabando é desligando a matéria, que não sofre. Se você não aceita a morte, e isso a gente vê bastante, o animalzinho, as respostas eu posso responder depois, tá? Eu estou vendo que as pessoas estão fazendo as respostas, eu respondo depois que acabar tudo, porque senão vai ficar truncado. A separação do corpo e espírito é feita de forma bem lentinha. São instrumentos que a gente nem conhece, nem sabe. Certo? Quando ocorre o atropelamento, você tem o animal, o que ele fez? Ele sofreu um choque, ele desobedeceu alguém. O animal tinha que fazer alguma coisa, ele saiu e fugiu. Aí ele é atropelado. Ele é atropelado, então ele só tem que sofrer um desligamento rápido. Aí eles têm equipamentos que depois que o veterinário faz a sedação, tira a dor da matéria, ele tem equipamentos que vão desligar e vão levar ele para ser cuidado. Então esse é um caso específico que precisa de uma intervenção para uma desobediência do animal. Mas você está passando por uma situação, você está sabendo o que está acontecendo, e de repente você fala, não, eu vou desligar, aí é responsabilidade sua de desligar. Quando o animal, por descuido, por problema, é atropelado, ele tem a condição de ser desligado de uma forma mais amena. Mas, se o animal está aqui, ele precisa ser desligado da forma correta. Então, a hora que ele tem a convulsão, a hora que ele tem a síncope, o espírito dele está protegido, é só a matéria. Então, não tem problema. E se o dono está lá do lado e não aceita a morte, ou se o dono está acompanhando e não quer que ele morra, não sabe o que vai acontecer com esse animal, o que ele fica fazendo? Ele fica vocalizando o que ele quer falar para você, para tentar te explicar o que está acontecendo. Ele tentar entender por que você está triste se ele está fazendo uma coisa que é natural, uma coisa que é normal. Então, vocalização também não é sofrimento. É sofrimento psicológico que o dono causa ao animal, não é sofrimento físico. Por isso que a gente recomenda, quando o animalzinho está velho, quando o animalzinho está idoso, você conversar com ele. Vai, faz, deixa, se organiza para poder ir, cumprir o seu passo e para ele poder voltar logo para continuar outros trabalhos. Então não existe sofrimento. Os espíritos garantem que não tem sofrimento. Se você pensar no estresse de captura, no que a adrenalina faz, tem casos que a pessoa cai, quebra a perna, mas está tão na adrenalina que sai andando, porque não sente dor. Lembra disso, a dor só vai acontecer a hora que a sua cabeça para, que a parte psicológica para. O animal não sente dor, a adrenalina evita essa dor. O veterinário tem condições de, quando a adrenalina acabar, parar com essa dor, parar com esse sofrimento. Isso dá tempo de todo o processo de desligamento ocorrer. Porque se você cortar o fio todo de uma vez, um curto-circuito, o que vai acontecer no espírito? Vai queimar o espírito. Vai destruir substâncias, importâncias vitais para ele continuar vivendo. Tá? E vai dar trabalho depois para montar ele de novo. Imagina que ele tem que voltar logo e não pode porque está todo queimado.
todo com curto-circuito. Você cortou depressa demais o pulmão, você separou depressa demais o coração. E aí, que era um processo normal, científico, você não deixou seguir. Os espíritos falam isso. Eles perdem de 60 a 70 dias para recuperar, para refazer todo esse estrago que a gente faz. O que mais que eles falam? O espírito veio aqui, e isso todos eles falam. Você, antes de vir para cá, você assina uma cartinha. Eu vou fazer isso. Aí você pega simplesmente e fala, não quero mais fazer essas coisas. A hora que você chegar lá, você vai ter que cumprir tudo isso que você se comprometeu. Ou lá, ou ter que voltar para cá para fazer tudo de novo. Então, se o animal, você faz eutanásia no animal, ele para de trabalhar. Ele vai ficar todo esse tempo que ele tinha que trabalhar, sem poder trabalhar. Qual que é o trabalho dele? Evoluir, ajudar o homem a evoluir. E ele não vai poder trabalhar. Então ele vai ter que continuar lá. E muitas vezes, por exemplo, se o animal ia viver mais um ano, eu já cansei de ver animal terminal, você recuperar, levantar, e ele voltar e viver mais 6 meses, um ano, ele vai ficar lá, do outro lado, perdido. Perdendo tempo. E vai ter que voltar nessa mesma situação. A gente vê coisas assim incríveis, de animais tendo que voltar numa situação pior do que ele foi. E a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é de quem faz e de quem pede para fazer. Vai atrasar, o animal morreu, ele reencarna rapidinho, em 2, 3 dias ele pode voltar. Formiga, em 10 segundos, 20 segundos pode reencarnar. Certo? O cão, que é o que a gente fala mais, o gato, ele reencarna. Mas e se ele estiver todo danificado? Ele perdeu o tempo. E perdeu o tempo de todos os trabalhadores que estão lá, que poderiam estar fazendo coisas mais úteis, e vão ficar 24 horas trabalhando, repondo as energias, afumando as lesões de novo. Além do que eu já falei, do animal ficar abandonado. Então imagina você estar lá em cima daquela mesa de veterinário, abandonado, o cara que vira as costas e vai embora. O dano psicológico é enorme. É muito grande. Ele vai ter que esquecer muita coisa. Aí o que os zoófilos, são entidades que trabalham com os animais, falam? Entidades, são seres que trabalham com animais, falam. Eles têm que tirar um cristalzinho, que a gente conhece esse cristalzinho como DNA, que vai faltar alguma coisa na próxima encarnação, na próxima vez que ele tem que vir aqui. Então, por isso que a quantidade de convulsões são enormes, porque essa tristeza, esse abandono, vai ter que ser retirado da sequência de DNA dele. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Agora, o que eu gostaria de falar um pouquinho é do que eu já vivi. Eu, há 30 anos de formado, nesses 30 anos de formado, fiz muitas eutanásias. Muitas eutanásias. Até aprender. Há 15 anos, pelo menos, eu não faço. Até indiquei algumas aí nesse meio termo, mas em situações especiais que não deveria ter indicado. Deveria ter achado outras soluções. Mas agora não faço mais. Então, muitas vezes que eu vou fazer a eutanásia e o tutor está do lado, o animal não morre. Todos os veterinários já passaram por isso. Todos os veterinários. Você vai lá tentando fazer eutanásia, o bicho não morre. Aí você dá 10 vezes a dose do remédio, o bicho não morre. Ele só morre a hora que sai de perto do tutor. Porque a hora que ele se vê abandonado, ele desiste. Então, existe importância, existe alguma coisa. O tutor, cada vez que vai na clínica ou encontra com o animal, lembra do fato e a maioria das vezes comenta e relata profunda tristeza. Então, a gente veterinário tem que se importar também com os tutores. A gente é o médico do animal e do tutor, não é só do animal, não. O tutor e o tutelado é uma coisa só. A gente tem que mudar a nossa forma de ver. E você gerar uma tristeza.
tutores que 10 anos depois ele lembra. Olha, doutor, eu lembro aquele dia que eu trouxe aquela cadelinha para o senhor fazer a eutanásia. Até hoje eu lembro dela. Isso todo mundo já viveu. E isso é muito ruim. A gente, em vez de pegar o amor, de dar o amor para os animais, dar o amor para os tutores, a gente acaba dando a tristeza. Temos que mudar isso. Isso eu vivo isso todo dia. Já vi tutores entrar em depressão grave. Teve um caso que o tutor fez um velório para o cachorro. E o tutor ficou de luto durante 10 meses. Entrou em depressão, teve que ir para o médico. A depressão, doenças graves. Quantos gente que eutanasiou o animal e acaba morrendo por causa disso? Porque a depressão consome as energias e ele acaba morrendo. Olha a responsabilidade. Já vi vários e vários. E se vocês começarem a se preocupar, vão começar a ver isso também. E uma coisa que eu agora tenho visto, eu tenho encontrado animais que eu fiz eutanásia. Só que em outras encarnações, já são outros cachorros. Eles não querem nem chegar perto de mim. Eles olham para mim com aquela cara, você me matou. Você... Não gosto de você. Aquele cachorrinho que você fala que é um bonzinho com todo mundo, e com você, veterinário, que fez essa eutanásio, ou até com outros com tutores que ele encontra de novo, nem chega perto e fica bravo, quer morder, entra em pânico. Não quer entrar na porta do veterinário de jeito nenhum, porque ele lembra do que o veterinário e que o tutor fizeram com ele. Isso eu já vi vários. A partir da hora que você passa a encarar a medicina, não só como uma coisa de ciência, não só como uma coisa de saúde, mas começa a entender que ela também tem a religiosidade, a energia dessa inter-relação, você começa a entender o animal, começa a entender a doença e começa a tratar muito melhor esses animais. Resumindo, o animal não sofre. Os espíritos garantem isso. A gente não foi lá, a gente já foi do lado de lá, mas não tem essa memória. Mas se a gente acredita, se a gente acredita num Deus, ele não ia fazer uma coisa, um animal sofrer. A não ser que, dentro da missão dele, que é mostrar ao homem uma série de coisas, o homem deixa ele sofrer. Ele só sofre se é abandonado, se é maltratado, ou quando vê o tutor sofrendo. Isso é importante. Então, por isso que também o veterinário precisa se preocupar cada vez mais com o tutor. Tratar cada vez mais o tutor. Eles vieram para dar alegrias e não tristezas aos tutores. Esses tutores escolheram compartilhar um pouco de sua vida eterna, de sua evolução, de seu aprendizado. Se o tutor sofre, ele sofre espiritualmente e não fisicamente. Fisicamente a gente tem condições de fazer ele não sofrer. Espiritualmente também, evitando a eutanásia, orientando o tutor tomando consciência disso tudo. Eles estão aqui para aprender, para crescer, evoluir, e em breve se tornarão homens, hominídeos, seres humanos, arcanjos. Quem é que tem direito de interferir isso? Do átomo ao arcanjo, essa evolução você tem direito de evoluir, de interferir? Não somos o centro do mundo, nós estamos simplesmente, não somos o centro do universo, nós estamos simplesmente nos aproximando de uma coisa que criou tudo. Vamos levar bilhões de anos para chegar perto dele, mas uma hora a gente vai, então a gente precisa começar a evoluir. Esse trabalho aqui, desse jornal da ANDA, fala alguma coisa do nosso irmão Gilberto, do Iosef, que trabalha no Grupo Fraternal Francisco de Assis, que ensina muito disso, tem mudado muito a maneira de ver, que está aberto a todos. Assim como a minha casa, a tenda de Umbanda Faixa de Luz, que a gente trabalha também com os animais, está aberto para todos, assim como o Instituto Equilíbrio, que é onde a gente dá esses cursos,
onde a gente procura passar essas coisas, estão abertos para a gente discutir. E quem falar em medicina chinesa e não falar em espiritualidade vai estar incorrendo num forte erro. Então vamos ver o que o Gilberto, nesse link, vocês podem acessar ao trabalho, fala, o irmão Gilberto. Não estamos aqui preconizando contra a eutanásia e nem de quem dela se serve para o uso ou trabalho, mas sim fazendo nossa parte de elucidar e orientar para que não o pratiquem mais, e assim não sermos pegos de surpresa pela lei de causa e efeito, que é divina e natural. O que você faz, as consequências você paga. Isso porque quando não se sabe, não se pode ser cobrado, mas quando se sabe, se será cobrado em dobro. Então, a partir de agora, essas 62 pessoas que participaram disso tudo, sabem das consequências da eutanásia, sabem do que é fazer uma eutanásia, quais as consequências. Elas assumem pessoalmente que querem ou não querem. E depois vão ser cobradas. Na minha opinião, a responsabilidade é sua. Eu não sou totalmente contra a eutanásia. Em livros como o do Marcel Benedetti, ele fala em casos especiais se faz eutanásia. Quem tem contato com o irmão Gilberto, com o Marcel Benedetti, fala que é uma das coisas que ele mais se arrepende de ter colocado dentro desse livro. Fez muitas coisas boas e continua fazendo, mas a eutanásia não é indicada. Nunca faça a eutanásia. Tá? Tem algumas perguntas, quem quiser fazer perguntas, pode fazer, eu vou tentar responder o que eu souber. Eu agradeço muito. A gente vai ter que chegar muito perto dele. Somos crianças ainda entendendo a natureza. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Sobre aqui a resposta, pode acontecer de um animal ser tão bem tratado que não queira fazer esse desligamento? Não, ele não tem a possibilidade. Ele tem uma missão para cumprir, eles têm uma coisa para ser feita e ele não tem essa condição de cumprir, de fazer. Mais alguma resposta? Podem me contactar, qualquer coisa, estou à disposição. Vocês têm o meu Facebook, meu e-mail, participo das grupos de WhatsApp. A questão da necrópsia para um animal que morreu devido à doença. Aqui não está, deixa eu baixar um pouquinho mais. Para descobrir a real causa. A necrópsia é feita na matéria. A matéria é uma coisa que não tem dor, não tem vida, não tem sofrimento. É uma técnica dos veterinários para eles aprenderem. Isso é importante. Eles podem aprender com a necrópsia. Então, amplamente indicado. Não tem sofrimento nenhum. A matéria não sofre, sofre o espírito. A hora que o animal já desencarnou, já está longe, ele não tem sofrimento. Tá, Roberta. Quando todos os animais da minha casa morreram da mesma doença, é o mesmo animal? Não. Uma coisa que não estava aqui, mas a doença do animal não é a doença dele, é a doença do dono, 100% das vezes. Se todos os animais estão morrendo da mesma doença, é porque no ambiente onde ele está, a energia está levando eles a morrerem da mesma doença. Então,
você tem que corrigir. Por isso o trabalho do veterinário é muito maior. Você tem que corrigir a doença do animal e a do tutor. Então, vocês vão ver, e é o que a gente está vendo, ligações muito grandes dos animais que acabam levando a mesma coisa. Não é a mesma doença que leva ou que mostra que o animal é reencarnação, mas a mesma que a energia do ambiente está errada. O animal desencarna com o reiki porque você dá a energia, você separa, ele ajuda na separação final dos filamentos que estão presos. O reiki ajuda nisso. Se você já fez, você não sabia, tranquilo. O ignorante é protegido. Daqui para frente você sabe. Então você vai ter que pagar pelas coisas, Alexandre, infelizmente. Se continuar fazendo, infelizmente, você vai continuar pagando. Carla, a doença do animal é a mesma do dono. Você já está cansado de ver isso. Outro dia eu peguei um animal com câncer, aí chegou a senhorazinha com lenço na cabeça. Câncer. Aí chegou a filha, começamos a conversar, ela começou a chorar. Ela tinha câncer também. Tá? Então, a doença do animal é a doença do dono. Hoje, por exemplo, estava conversando com uma cliente, na verdade, o problema dela era do coração, da mente. Ela tinha distúrbio da mente, ela era super estressada e ansiosa. Aí eu falei que eu era veterinário. Ela falou, mas que engraçado, todos os meus cachorros, quando eu estou muito nervosa, pegam um carrapato. Todos os cachorros pegam um carrapato. Aí eu falei, a doença, esse estresse, essa ansiedade dela, forma condensações de energia escura, que se materializam e formam os carrapatos, entre aspas. Usam os carrapatos para parasitar o quê? Parasitar o sangue. O coração na medicina chinesa, a mente na medicina chinesa faz o quê? Controla o sangue. Controla o sangue. Então, está tudo ligado, uma coisa com outra. Então, vocês têm que começar a tratar o tutor. Não tem jeito de curar um animal. Por que a gente interna um animal? Porque separa do tutor, aí ele melhora, aí ele volta para casa, ele piora. Ele melhora, ele piora, ele melhora, ele piora. Tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Estou vendo aqui. É verdade que os gatos conseguem transmutar a energia negativa do ambiente? Cada animal é preparado para fazer uma coisa. Por exemplo, isso são informações que o Iosef passou para a gente. Não é minha, não estou inventando, não tem nada escrito. Estamos escrevendo ainda todas as informações e tentando comprovar elas cientificamente. Então, o que eu estou falando muita coisa ainda, estamos estudando. Mas, o que o gato faz? O gato ele tem uma capacidade de armazenar energia muito grande. Então, ele transmuta, pega essa energia, transmuta e passa. E o que o gato faz? Ele chega uma pessoa que está precisando, ele vai, passa. O que ele faz? Ele vai dormir. Então, ele chega no limite dele e aí ele vai descansar para descarregar essa energia. O cachorro não tem essa possibilidade. Ele teria na natureza que andar, segundo a informação, ele tem 27 quilômetros para poder transmutar essa energia. Por isso os cachorros de antigamente não ficavam tão doentes. Por quê? Porque eles saíram livres, eles não ficavam dentro de apartamentos. Então, o gato transmuta sim essa energia, com certeza. No caso desse auxílio através do reiki, não deve fazê-lo? Não, sim. Você tem que fazer ele cumprir. O reiki é nada mais que o fluido cósmico que você passa e faz ele seguir o curso dele. O reiki ajuda muito, tanto na recuperação, que a recuperação passar para outro plano, às vezes é uma recuperação.
Sim, sim. Eu percebo alguns animais que já estão bem doentes, mas não vão embora. Aí o dono precisa viajar e ele acaba morrendo. Você acha que ele morre pois o dono que estava aprendendo ali e que quando o dono se ausenta ele consegue desencarnar? Sim, a ligação é muito grande. E aí o animal consegue alimentar-se dessa energia. Borges, ter feito eutanásia, os animais que morreram naturalmente, eu fiquei triste, mas foi completamente, pois foi muito ruim e eu decidi quando seria a morte dos meus queridos animais doentes. Sim, não agora você sabe, não vai mais fazer, espero isso. Tá? No caso de um animal resgatado, se ele após um tempo ficar doente, essa doença pode ser do antigo dono? Ele manteria a ligação com o antigo dono? Sim. Sim, 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 a gente vê isso direto. Há pouco tempo, nós tivemos uma cadela que veio aqui, para um amigo nosso, que tinha tumor de pulmão para ser tratado. Começamos o tratamento. Aí ela passou pelo atendimento espiritual. Ele falou, não, o problema é do dono. O dono tinha problema de tumor de pulmão. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que soltar esse animal. Porque esse animal, eu não vou conseguir tratar porque eu vou morrer de câncer de pulmão. Aí ele foi resgatado, foi muito bem tratado, foi muito amado, mas eles continuaram mantendo esse vínculo. Os animais resgatados são uma coisa bem complicada, porque eles continuam mantendo o vínculo com aquela... Claro, se eles acabaram o trabalho, beleza, mas eles continuam mantendo esse vínculo. E aí, quando essa cachorrinha foi embora, fez a passagem dela, fez essa transição, a entidade que atendia falou assim, o dono também já fez. Então eles completaram o trabalho deles. Agora os dois se encontraram lá e podem voltar e terminar o trabalho deles. Então o resgate, por que os protetores, não para nós veterinários, deve ter protetora assistindo, eles são tão complicados? Porque eles acabam assumindo os problemas de todos os outros animais que trazem esses problemas para eles. Por isso que eles têm uma carga tão grande. Por isso que é tão difícil ser protetor. E por isso que eles têm tantos problemas, entre aspas. Porque eles escolheram fazer isso. É a missão deles. Eles estão pagando mais. Quanto mais trabalho você tem, é porque quanto mais você precisa resgatar aquilo que você fez para trás. Cremação do animal, tranquilo. Já não tem mais espírito, não tem mais nada. Pode cremar. Quem responde pelas mortes para o controle promocional dos centros de zoonose? O veterinário do centro de zoonose. Se ele se dispôs a fazer isso, não é para fazer. E no controle populacional, é claro, também, isso é outra coisa importante. O controle populacional, o animal abandonado, o veterinário tem a sua carga. Não é fácil. Mas o dono, o tutor, desculpe, eu ainda sou antigo, ainda falo de vez em quando dono, mas o tutor... tem a maior parte da responsabilidade, sim. Tá? Mas o veterinário tem que encontrar um jeito, ele sendo dos centros de controle de zoonose, de controlar, de ensinar, de posse responsável, de campanha de castração, mesmo ela tendo seus problemas, ele tem que encontrar uma forma de evitar a eutanásia. Tem. A função dele é essa, não é de ficar matando o cachorro. A função do veterinário no centro de controle de zoonoses é brigar com os políticos, brigar com essas pessoas para que se faça campanhas e possa responsável. E é fácil, é só ir nas escolas conversar. Não é tão fácil, é fácil falar. A cultura também pode ser pensada como reiki. Sim, sim. Você vai equilibrar a energia. Às vezes o equilíbrio é fazer ele, deixar ele fazer a passagem. Márcio, eu aprendi mais com vocês do que eu tento passar para os veterinários. Eu que agradeço. Márcio Uliada, lá do Grupo Fraternal Francisco de Assis, é uma das pessoas que tem ensinado para a gente, com a sua amizade, com o seu carinho, com o carinho do Gilberto, de toda a equipe, do João, da Cleide, da Sucena, são vários, são muitas pessoas que eu preciso agradecer.
Se eu estou esclarecendo alguma coisa para os veterinários, é através de vocês. E quero aprender ainda muito mais com vocês. Eu agradeço, acho que já falamos bastante. Essa palestra vai ficar disponível para vocês conversarem. Muito, 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 muito obrigado.